Ele era da Batista, depois foi pra Pentecostal, depois foi pra Assembleia, depois foi pra Maranata, e depois foi pra Universal, aí depois foi pra Mundial. Eu falei, amigo, sossego faixa, né? Também fica difícil. Então... Pessoal, meu nome é Denis Della Toque, esse é o canal Cristão Dela. Desde já, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, para que você sempre seja notificado quando surgir um vídeo novo. Vamos lá, eu quero conversar com vocês agora sobre ministérios de igreja, a qual a gente deseja às vezes agregar. Você talvez esteja de mudança, você talvez esteja querendo mudar de ministério para uma outra congregação. Então eu quero te dar algumas dicas de como escolher uma boa, excelente e agradável congregação para você poder agregar e louvar a Deus e agradecer o seu nome e cumprir o seu papel na comunhão. Já quero esclarecer que o objetivo aqui não é incentivar você a ficar mudando de congregação, tá? A Bíblia mesmo adverte com que a gente não faça esse tipo de coisa, com que a gente permaneça na congregação onde nós nos convertemos, vamos dizer assim. Mas às vezes você está de mudança, às vezes aconteceu uma situação, uma nova doutrina na congregação que você não concorda e deseja mudar. Então vale a pena você tentar achar um outro ministério. E um dos critérios, e uma das coisas que eu indico para você, primeiramente vá em mais de uma igreja, tá? Em mais de um ministério sério, que você saiba, tem igrejas que infelizmente não são sérias, mas você consegue descobrir algumas congregações que são sérias, vá nelas. 1, 2, 4, 8, não importa. Vai, separa ali 1, 2 meses para visitar igrejas, entender um pouco mais sobre elas, tentar conversar com pessoas que são daquela congregação, tentar entender, é muito importante, tentar entender a doutrina daquela congregação, porque talvez a doutrina da congregação não seja uma doutrina que você concorde à luz da palavra, tá? Não é a minha opinião, meu amigo, é que nem o Bluetooth, cada um tem o seu e cuida dele. Então, desculpa o palavreado, mas é basicamente isso, não é segundo a sua opinião, é segundo o seu entendimento da palavra de Deus. Então você precisa compreender um pouco de cada ministério. Então indo lá, conversando com as pessoas, conversando com os pastores, os líderes, entender os pontos pelo menos principais daquela congregação para saber se você deve ou não agregar com aquela igreja, tá? Então primeiro, visitar várias igrejas. Vamos lá, escolheu algumas igrejas ali, está considerando algumas, né? Você já foi, já visitou e tal, está considerando 2 ou 3 congregações, tente entender um pouco mais sobre a cultura daquela congregação, tá? O que é a cultura da congregação? Como aquela congregação, ela estrutura as suas atividades e as suas hierarquias. Talvez aquela estrutura, aquela hierarquia, ela não favoreça você ou ela não te agrade. Por exemplo, às vezes você vai ter uma igreja, uma congregação, que ela tem atividades 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e você é uma pessoa que adora estar na casa de Deus. Você talvez seja uma pessoa que adore atividades na congregação. Você está na igreja, você que gosta de estar batendo ponto na igreja, de domingo a domingo lá, segunda a segunda na congregação, você tem culto, atividade na igreja só 2 vezes, amigo, não vai dar certo. Então, tente entender a cultura daquela congregação. Quantos cultos tem? Se é uma igreja que tem um alicerce na palavra, ou se não, eu gosto mais de louvor. Nossa, pra mim, eu tenho que ter no mínimo 2 horas de louvor, eu chego até antes, que eu gosto de louvor. Isso é a cultura da congregação, vá lá. não, eu gosto do pastor ficar na dele e eu fico na minha. Cara, legal, tranquilo. Tente achar uma igreja que também contemple esse tipo de situação. Porque às vezes você é uma pessoa que gosta de estar em contato com o pastor, gosta de estar em contato com as lideranças, e aquela sua igreja não tem isso. O pastor é lá nele, lá, aconselhamento pastoral, no máximo, pregação e tudo mais. Sabe? Até se você é uma pessoa que gosta de célula e a igreja que você gostou, ou que está começando aí, não tem célula. Amigo, se da cultura da igreja, na doutrina da igreja, ali na carta da igreja não contempla a célula, não vai inventar moda não. Você pode conversar, chorar, clamar com o pastor que ele não vai instaurar uma célula por sua causa, meu amigo. Então vale a pena você tentar achar lá na sua cidade, no seu bairro, uma congregação que contemple esse tipo de atividade, tá? Então tente entender a cultura da congregação. Outro ponto importante é você entender o porquê que você está mudando, né? Talvez não seja o caso de uma mudança de cidade em que você está fazendo, mas sim só de ministério. Você mora no mesmo lugar, no mesmo bairro, mas aquela igreja mudou e você não quer mais estar ali. Você não é obrigado a ficar, mas entender o porquê você está saindo, para quê. Em acontecendo a mesma coisa, algum problema na nova congregação, você não seja obrigado a se deslocar para uma outra.
também. Infelizmente lá na igreja que eu estou na nova, porque eu me mudei também, né? Também. Infelizmente você chegar pro fulano, como você tá lá na congregação? Ah, não mudei. Aí um ano depois, fulano, como é que tá a congregação? Não mudei, tô na outra agora. E assim, sempre girando nas congregações. Assim, ele era da Batista, depois foi pra Pentecostal, depois foi pra Assembleia, depois foi pra Maranata e depois foi pra Universal, aí depois foi pra Mundial. Eu falei, amigo, sossego faixa, né? No também fica difícil. Então, esses pontos que a gente precisa estar ciente, correto? Bom, existem outros diversos pontos, né? Como sair debaixo da autorização e da bênção do seu pastor, não sair brigado com a igreja, não sair com pendências da antiga congregação, e também sair debaixo da orientação de Deus, do Espírito. Ore, jejue, procure o melhor lugar, procure confirmação da parte de Deus, sabe? Confirmação mesmo, fala assim, eu quero um sinal, eu quero, sabe, uma resposta, eu quero que alguém venha falar comigo de tal forma, de tal maneira, em tal dia, tal hora. Faça a prova de Deus para que você tome a melhor atitude possível, principalmente se você vai se mudar com a sua família, se isso vai impactar seus familiares, seus filhos, seus amigos, a sua vizinhança. Converse com eles para que você tome a melhor decisão e que, se Deus quiser, você não precise mais se mudar. Então, basicamente é isso. Eu acho que eu falei bastante. Bom, julgue se é procedente ou não o que eu falei. E se a gente não se vê, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Valeu!